Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Alpargata dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco Beto Funari, nosso CEO, e Julian Garrido, nosso CFO. Lembrando que essa videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. As perguntas devem ser feitas pelo chat, através da plataforma de webcasting. Por favor, escrevam suas perguntas e ao longo da apresentação, que ao final iremos ler e respondê-las. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência são projeções e metas operacionais e financeiras que constituem-se crenças e premissas da diretoria. Gostaria de passar a palavra ao Beto, nosso CEO. Por favor, Beto, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vamos começar falando do resultado. Depois eu tenho mais alguns pontos onde eu vou me aprofundar, tá bom? Vamos lá? O resultado da Alpa no primeiro TRI de 22 teve como destaque, em primeiro lugar, o custo de matéria-prima estabilizado, comparado com o quarto TRI de 21, e uma desaceleração na taxa ano a ano. Ou seja, a taxa de matéria-prima que nós vimos no quarto TRI estava crescendo em 47%, a inflação de matérias-primas, desacelerou no primeiro TRI para 41%. Nosso custo de produção, não o nosso COGS, o que a gente produz, que depois vai entrar no nosso P&L, vai fluir para o P&L, caiu a taxa de aceleração de 38% no quarto TRI para 29% no primeiro TRI de 22. Esse é um resultado das ações que nós descrevemos para vocês, que estaríamos implementando, então implementamos, fizemos aquilo que falamos, e essas frentes de mitigação estão criando esse impacto, que é muito importante no nosso modelo de curto prazo para a proteção do EBITDA. Na apresentação, o Julião vai se aprofundar nessas frentes e mostrar para vocês como está funcionando esse plano. Segundo ponto de destaque no resultado do TRI é o crescimento de 11% em moeda constante. Falo em moeda constante, em reais foi cerca de 8% em Havaianas, 9% no agregado. Por quê? Porque tivemos essa variação cambial importante nesse trimestre. O nosso internacional cresce em moeda constante 17%, constante reais, o dólar está muito próximo disso. Esse crescimento fez com que atingíssemos um nível de receita que é o maior TRI histórico reportado de Havaianas, com dois importantes destaques dentro da história de crescimento desse TRI. No Brasil, a gente teve um mix começando a melhorar, tivemos um sell-out sell-through positivo, porém um sell-in que mostrou uma queda. Essa diferença foi uma redução de estoques dentro do TRI, que ocorreu do início do TRI ao final do TRI, portanto, uma redução aí saudável, e com isso a gente caminhou nesse TRI com sell-out positivo. Tivemos também um importante ponto durante o TRI, já que sabemos que estamos repassando o preço, tivemos grande participação. E com isso faz com que esse modelo que estamos implementando está mostrando esse resultado positivo, conforme esperado. A expansão do internacional veio com crescimento de volume, duplo dígito, de receita, como eu falei, 17% no constante, e também preço mix, ou seja, as iniciativas de RGM, estamos ainda no início do processo, começam a trazer também resultados para o internacional. Com isso, o nosso foco de resultado com proteção de margem EBITDA foi atingido. Então, os grandes pontos que ajudaram nessa proteção foi o custo estabilizado, repasse de preço acelerando, e com isso o nosso EBITDA ficou como companhia 19%, como Havaianas 18,3%. Uma desaceleração, uma aceleração comparado com o quarto TRI do ano passado. Em relação ao ROFIS, estamos reportando pela primeira vez, é um início, como havia prometido, estamos colocando já métricas financeiras e operacionais. Nós entramos na ROFIS oficialmente a partir de março, com a nossa primeira reunião de conselho, tivemos discussões de budget, foram aprovados em meados de março, e começou o início
da trajetória desse novo ciclo de ROPS, que eu vou detalhar para vocês também durante a apresentação. O nosso vê o início encorajador, um ciclo de investimento importantíssimo, mas, mais uma vez, todas as ações em andamento, o que mostrou para a gente que temos não somente uma grande marca, mas uma organização muito forte na Rofis. Com isso, o que a gente tem? Eu vou passar os números rapidamente para relembrar, os números estão no release. Nós tivemos um crescimento alpargatas de receita de 9% contra o mesmo TRI do ano passado. Isso fez com que nossa receita no TRI atingisse 927 milhões, a maior receita num primeiro TRI histórica. Margem bruta, 48%. A nossa margem EBITDA atingiu 19%. Nosso lucro líquido das operações continuadas, 112 milhões. Nosso lucro líquido recorrente de Havaianas, 139 milhões. Questão do lucro líquido, o Julián também vai explicar, dados os ajustes de operações continuadas, descontinuadas e todo o resto. Retomando os números em relação à performance de Havaianas e suas métricas financeiras, nós tivemos um crescimento de receita líquida no Brasil de 8%, volume 4%, como eu expliquei, variação do volume tem a ver com o sell-in, movimento de estoques, o sell-out e sell-through positivo. Tivemos um crescimento no internacional de 17% em moeda constante, 8% em reais, crescimento de volume de 11% no internacional. A margem bruta ficou em 47%, é um impacto negativo de margem bruta comparado ao mesmo TRI do ano anterior de 5 pontos percentuais, porém, versus a margem bruta do quarto TRI, houve uma melhoria de 4 pontos percentuais. A nossa margem bruta por par, ela também está estabilizada comparado com o primeiro TRI de 21, em R$ 7,7, então protegida, e teve um crescimento importante de 31% por par sobre o quarto TRI de 21. Despesas operacionais, continuamos com um controle forte e efetivo, sem deixar de investir, então elas representaram 33% da receita líquida, 2 pontos percentuais melhor do que foi esse percentual no ano passado. Mesmo assim, aumentamos investimentos em marketing Havaianas em 12%. Isso faz com que, de novo, estamos continuando o ciclo de crescimento para ver essa aceleração que vai vir em um determinado momento. A margem EBITDA, atingir em Havaianas foi de 18%, é uma margem EBITDA com uma queda de 3 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI, porém, de novo, uma melhoria sequencial versus o quarto TRI de 1 ponto percentual. Muito bem, eu vou passar para o Julián agora, para fazer um deep dive em algumas linhas aqui do P&L e também para explicar os outros pontos do balanço, e depois eu retomo, dando uma atualização de vários outros pontos. Com você, Julián, obrigado. Obrigado, Beto. Bom dia a todos, sempre um prazer falar da Alpargatas e os resultados para vocês. Lembrando, nossa história é um filme, não é só uma foto. Hoje eu vou começar falando dessa evolução do nosso lucro bruto. Eu estou aqui na parte esquerda, em cima. Nós terminamos o primeiro trimestre em dinheiro, 441 milhões de reais, muito em linha com esses 442 do primeiro trimestre. O interessante é de ver a contribuição das regiões. A gente vê a parte internacional, que é a parte laranja um pouco mais clara, embaixo, subindo de 217 para 225, 4%. O Brasil, com a sua queda de 4%, como dissemos já, devido à pressão, comparando com o ano passado, do preço da borracha. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente. Bom, quando eu vejo a parte de baixo da esquerda, a gente vê, como o Beto comentou, a Havaianas dentro do total. O total ficou em 47,6.
é uma queda, apesar de em dinheiro estar estável, porque a gente teve um crescimento da receita. Esse lucro bruto é comparado com a receita de 4,4. Mas, de novo, estamos falando de um filme. Se a gente olhar a comparação ao 4 trimestre, total da margem bruta consolidada, que era 42,9 no 4T, passou para 47,6, um aumento de 4,7. Isso devido principalmente à parte internacional de Havaianas. Bom, indo do lado direito em cima, vamos mergulhar na principal causa aqui de pressão e como é que a gente vem agindo, que é o preço da borracha. Os dois primeiros blocos, de novo, estou aqui em cima do lado direito, commodities e variação cambial. E nessa proporção de 50-50, compõem o preço das nossas borrachas, as borrachas que nós utilizamos no nosso processo. Falar um pouco da commodity. A composição da nossa borracha, como sabemos, tem o butadieno e o estireno. O butadieno ele tem uma vida útil por volta de 30 dias como matéria-prima. Claro, depois que ele entra no processo, a gente não tem esse problema. Ou seja, como tem 30 dias, não dá para você estocar, né? Não é só ligar no fornecedor, ó, te dou dinheiro, compra aí e vamos administrar isso. Não tem como estocá-la. E também, a gente foi no mercado, não tem um mercado de hedge para butadieno, é por isso, porque o shelf life é curto. O estireno, do seu lado, não tem essa vida útil, mas também ainda não tem um mercado de hedge. Ainda tem um início, em 2019, é promissor lá na China, mas ainda não está maduro. Então, o que nós fazemos com relação a isso? É a cobertura de estoque. Então, a gente usa esse capital de giro para fazer essa formação estratégica de estoque. A gente já vem fazendo isso, aumentando essa cobertura e nos dando estabilidade. E como é que isso rola, Júlia, na nossa conta de resultado? Ele tem um tempo, né? Quando a gente compra matéria-prima, o preço é travado lá no fornecedor na hora da saída, ele chega, fica em matéria-prima, depois ele passa para o custo de produção, vira produto acabado, e depois ele rola para o COGS. Isso pode demorar de 3 meses, 4, 5, depende muito. É por isso que a gente não consegue precisar. Bom, quando é que você vai começar a ver? Vocês já estão vendo uma melhora um pouco até mais do que o próprio mercado estava vindo. E isso está vindo, isso nos traz essa estabilidade, como o Beto falou, isso a gente já vem controlando mais. A variação cambial, obviamente, a gente também está usufruindo desse dólar mais baixo, a gente tem toda a estratégia e política de proteção cambial, temos o natural hedge, temos o detalhamento e quantificação dessas exposições, não só para efeito de tesouraria, mas também para o risco transacional. Então, a composição desses dois blocos, commodities, variação cambial, nos seus detalhes, nos vem dando essa mudança estrutural, e vocês podem olhar no nosso balanço, o nosso aumento da parte de inventário também reflete isso, né? E isso nos está dando esse começo de estabilidade. De novo, ninguém pode afirmar nada, mas ao fazer as antecipações, a gente tem essa proteção no nosso balanço. Ah, é só isso? Não, tem eficiência operacional. Vocês já estão cansados de ouvirem a gente falar do nosso pilar de VIP. Ele continua muito forte. A gente tem uma verticalização muito parecida também com o Rothy's, onde é uma fórmula, né, lá Coca-Cola, onde a gente tem toda aquela utilização de borrachas, evitando borrachas novas, usando as borrachas antigas, isso está dentro. E o nosso CAPEX ele também vem ajudando nessa eficiência, diminuindo essa complexidade, diminuindo os nossos refugos e melhorando aí o nosso processo como um todo de gestão desses custos. Então, é a estratégia de estoque que nos faz isso mais fortes. Próximo slide, por favor. Bom, como também foi citado lá atrás, a gente não trabalha só a parte de dentro, a gente trabalha a parte da frente. O Revenue Growth Management é um pilar, não é um projeto. Ele está aqui para longo prazo, com suas fases. Então, ele vem num processo que é de longo prazo também, não só repasse de preço, mas um crescimento da receita. O RGM é muito mais do que aumento de preço, é disponibilidade, é volume. E o que a gente vê na parte de cima, Brasil, e na parte de baixo, internacional? No Brasil,
um RGM de 61 milhões, sempre equilibrando com o volume e sua realidade, ajudando a mitigar parte desse COGS. Tem mais para fazer? Tem. A gente já fez aumento, tem a rolagem também isso no nosso P&L. E na parte do internacional, olha que forte, né? Ele já vem iniciando, como a gente falou, veio obviamente depois do Brasil. Isso é muito forte, estamos expandindo, e ele já trouxe aqui essa contribuição dentro desse espectro do nosso EBITDA recorrente, que é a barra do lado esquerdo, para o lado direito. Bom, o próximo quadro, a gente fala também dos outros custos, os custos esses que estão mais na nossa mão. E a gente sempre gerencia isso com uma visão de retorno. Essas despesas que a gente vê no meio aqui, eu excluí marketing, coloquei aqui do lado direito. O segredo que a gente vem fazendo é administrar essas despesas sem comprometer o futuro. Investimento, aliás, na Rothschild, o Beto também vai citar isso também. Estamos investindo. Aqui no meio a gente vê que vai de 220 para 232 em dinheiro aumentando 6%, investimentos em capacidade, em capabilities, que a gente chama, analytics da parte dos dados e principalmente essa parte de tecnologia digital e sustentabilidade. Mesmo subindo de 220 para 232, você repara que o percentual sobre a receita líquida ele cai de 26 para 25. Isso que a gente chama de alavancagem. E é isso que a gente sempre está atrás. Ou seja, continuar crescendo os investimentos sem prejudicar a alavancagem. Do lado direito, a gente vê os investimentos em marketing, que são fundamentais. Tanto marketing performance como a parte de branding. A gente continua subindo de 56 para 62. A gente continua com um patamar que tem, em casa depois da vírgula, até um pouco maior em percentual. Lembrando que na parte internacional a gente gasta mais, temporariamente até criar essa margem, mas a gente não sacrifica isso. Então, mantendo os investimentos, melhorando e protegendo o EBITDA. Essa é a nossa mensagem. Próxima página, por favor. Quando a gente olha a nossa história do lucro líquido, é muito importante a gente separar essa história em três. Porque são três coisas importantes, duas não comparáveis e uma comparável. Então, a primeira comparável é a história de Havaianas. A não comparável é a história de Rothschild. Ah, Júlia, por que não é comparável? Não tinha Rothschild no ano passado, né? E aqui esse quadro, eu parto do lucro líquido, a primeira barra aqui do 126, de 21, para chegar no lucro líquido que mostramos agora. Então, Rothschild e, por fim, um pedaço de Osklin, lembrando que teve outro pedaço também em Q4, mas eu vou explicar cada um com calma. Então, a gente parte desse 126, recompõe essa operação descontinuada que teve negativa em 21 e parte de uma base recorrente que eu chamo de Havaianas de 148. Do 148, a gente vê uma redução para 139, que dá esses dois PPs, como eu comentado. Da onde vem isso? Eu queria fazer um highlight. 9 milhões, 8 milhões é depreciação. E por que depreciação? É esperado, gente. Nós gastamos 330 milhões de CAPEX no ano passado, muito mais do que nós gastamos em 20 e caiu em 21. De novo, investimentos de longo prazo, de capacidade, investimentos de produtividade. Sim, tivemos EBITDA recorrente, como o Beto comentou, quando comparado com 21, devido à matéria-prima, não vou ser repetitivo, que a gente já vinha trabalhando. Enfim, essa é a história de Havaianas. Uma queda de 2, investimentos em depreciação. Isso explica o lucro líquido comparável. Na parte de Rothschild, entra e sai o resultado deste primeiro trimestre, menos 20. Mas é um resultado, que o Beto vai comentar também, de investimento. Mais de 14 milhões de dólares nesse primeiro trimestre, e ele vai comentar um pouco mais que isso. Quando você olha as primeiras barras de equivalência patrimonial, por que equivalência patrimonial? Porque eu não consolido ainda. Lembre que eu tenho 49,9%. E a equivalência patrimonial, ela é feita de duas partes. A parte da amortização da mais-valia, e aqui o grosso é dos estoques. A gente deve ter um valor parecido no segundo trimestre, mas são 5 meses, e depois cai para um valor bem menor. E a parte de resultado operacional, o Beto vai comentar, lembro que tem mais de 14 milhões de dólares nesse resultado operacional como investimento, e como tem que ser, gente. Bom, a parte de Osklin aqui, desse 91, tem 30 milhões
que foram os resultados negativos da Osklen nesse começo de ano, e os 60, como a gente anunciou agora em abril, a gente encerrou, eu já tive que fazer os lançamentos em Osklen, um pedaço eu tinha feito em dezembro e agora a gente fez o segundo pedaço. Essa é a nossa composição. Mensagem: 3 fatores, um comparável, que é do Havaiana, muito a ver com a parte de investimentos, Roths e Osklen. Próximo quadro, por favor. Posição financeira líquida. Claro, ela também tem uma influência desses 3 fatores. Havaianas, Roths e Osklen. Eu separei aqui para ficar um pouco melhor também entre o que é operacional e não operacional. Partimos de 698, posição financeira líquida, lembrando, o que eu tenho em caixa, menos o que eu tenho de dívida com os bancos e debêntures, e o que for, bom, 698. A gente tira a parte da dívida de Osklen, onde a gente fez a venda. A gente tem o fluxo operacional, lembra? Que são 12 meses. A partir de março eu tenho 715 de operação continuada. Dentro do capital de giro, o grosso aqui, por volta de 400, vem da parte de estoque, tem a ver com o que eu comentei da estratégia de matéria-prima em cima das commodities, e tem uns 150 de derivativos, é porque eu não fiz um hedge accounting, é contábil, acabou ficando aí, mas ele tem mais a ver com o não operacional. O não operacional tem muito a ver, primeiro, com Roths, o que a gente recebeu de FOM, o que a gente já pagou agora da primeira parcela, o restante ainda está aí, está, obviamente, no nosso caixa, e os investimentos de CAPEX, que a gente fez nesses 12 meses, como eu comentei antes, aqui, obviamente, é efeito de caixa, gastamos 481 milhões a mais do que gastamos no período desses últimos 12 meses, quando eu comparo isso aqui com março de 21. E, por fim, o caixa gerado por operações continuadas, um pedacinho aqui Osklen, mas também tem um pedacinho de Mizuno, quando eu pego esses últimos 12 meses. Portanto, um crescimento de 927, o caixa sólido, geração de Havaianas continua, e, obviamente, o resultado do FOM aqui nos nossos investimentos. Bom, é o que eu tinha aqui, eu vou passar para o Beto. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Júlia. Então, esse foi o deep dive que nós fizemos, os principais pontos, principalmente nas frentes de mitigação da inflação de custos. Eu vou passar agora para falar outra parte do trimestre, que foi o que estamos construindo, o que estamos fazendo para construir a Alpa, a Roths, para um futuro ainda mais brilhante. Então, eu vou começar com a Havaianas Internacional, as ações que a gente tem feito. É muito importante destacar, antes de eu iniciar o update de cada um dos nossos negócios internacionais, que a gente olha o internacional muito diferente do que a gente olha o Brasil. No internacional, a marca está muito avançada como uma marca de fashion. É uma marca que tem alto potencial como marca de fashion. Portanto, também alto potencial como premiumização, que, aliás, é um grande requerimento de todos os nossos clientes, tanto B2B quanto os próprios consumidores da marca, nessas geografias. Então, com isso, a gente tem um modelo focado também, já olhando esse estágio da marca como uma marca de fashion. E com isso, vocês vão ver como a gente está preparando a companhia e criando as engrenagens para poder acelerar esse crescimento. Mais uma vez, progresso é muito importante. Por quê? Porque para você acelerar, não adianta só pôr o objetivo de venda, você precisa trazer toda a sua engrenagem por trás para ativar esse mecanismo de venda. Então, cada vez mais que a gente torna essas engrenagens mais azeitadas, cria as novas engrenagens que a gente precisa criar, essa máquina começa a rodar cada vez mais como um carro de Fórmula 1. Então, na Europa, a gente avançou muito, tem muitas coisas importantes acontecendo. O nosso portfólio no Beyond Core, com foco em sandálias e acessórios, teve um avanço muito importante, muito interessante. Eu tive, há um mês atrás, uma visita longa pela Europa, em diferentes países, me chamou muita atenção como nós ampliamos a nossa presença de sandálias e muita atenção à receptividade e à performance dos nossos acessórios, com uma característica de que os clientes cada vez mais enxergam o lifestyle da marca. Em segundo lugar, na Europa, nós estamos
um passo atrás do Brasil, porém um passo à frente dos outros mercados internacionais em relação ao RGM. Temos uma estrutura interna e já estamos implementando o que a gente chama do RGM 2.0, com ferramentas de Data Analytics, e a gente já começa a ver esses efeitos muito importantes. E aqui não é somente a questão da inflação, é aplicar toda essa inteligência de preço para que a gente possa crescer volume e preço. Também funcionando muito bem, da mesma forma que a gente viu isso funcionar no Brasil. Estamos também inaugurando uma era nova para todos aqueles na Europa, nos Estados Unidos, que nunca viveram com inflação. Tem toda uma geração que não conhece o que é inflação. Então, o RGM, fico muito feliz que a gente antecipou esse projeto ano passado e hoje é um projeto crítico para a gente. Terceiro lugar, o nosso ecossistema digital. A Europa está muito avançada, temos estruturas internas, já operamos muito similar ao que eu vi na Roffice, que é uma DNVB. Então, isso é muito importante. Mas não só isso. Na Europa, a gente faz um trabalho de primeira linha com todos os retailers e o que a gente chama os clientes pan-European, aqueles que cruzam vários países, alguns países da Europa, e usam o Omnichannel como uma ferramenta. Nós fazemos um trabalho nessa área excepcional e, nos últimos anos, tem sido um grande vetor de crescimento. Além disso, a gente fez um trabalho muito forte de reforçar essas estruturas. Hoje, nas áreas digitais, tecnologia e supply chain, a gente fez investimentos importantes, mas não paramos aí. Nós temos um novo CFO na Europa, desde o último tri do ano passado, vindo da Nike. Temos um novo Chief Marketing Officer. A Chief Marketing Officer anterior foi promovida para liderar o Beyond Core Global, já vem nesse foco como marca de moda, com a sua experiência em moda, e nós trouxemos também um talento incrível da Lululemon para apoiar a nossa operação na Europa. Além disso, a gente fez uma mudança importantíssima na Europa. Com a Covid, forçou a gente a mudar o nosso modelo de negócio e focar cada vez mais no que a gente chama nos mercados domésticos da Europa, e não só ficar dependendo do mercado turístico da Europa. Então, isso está dando muito sucesso, realmente reforça a tese da marca na Europa, e esse foco no mercado doméstico tem sido um sucesso muito grande. À medida que o turismo retoma, a gente acredita que a gente criou um modelo ainda mais forte. Em breve, nós estamos também fazendo um upgrade no nosso ERP, para também estar alinhado com esse crescimento da transformação digital no frontline e essa empresa mais complexa. Então, essa é a Europa. Estamos fazendo um movimento também importante, está faltando aqui no slide, mas eu quero destacar, que nós estamos também, vamos iniciar no segundo semestre uma nova operação logística na Europa, que vai tornar os nossos níveis de serviços melhores, mais altos, com maior capacidade de replenish, mais dados, mais analytics e também suportando essa diversidade de canais. Então, um avanço muito importante na Europa. De novo, remove os gargalos, você cria um potencial de aceleração maior, e aqui eu estou bastante feliz com o nosso progresso lá. Estados Unidos ainda é uma meta nossa, e nós vamos determinando aqui, nós vamos estar criando um negócio tão grande nos Estados Unidos como temos na Europa com a Havaianas. Nós temos agora um management mais alinhado com essa visão de marca fashion, com essa visão de que temos que trabalhar nos fundamentos, nas operações da remoção dos gargalos. Estamos apontando uma nova presidente para os nossos negócios nos Estados Unidos. Eu vou ter o prazer de apresentar ela num determinado momento. Ela começa semana que vem. Temos um CFO que vem da nossa operação do Brasil para os Estados Unidos, para aportar esse conhecimento, inclusive de como funciona a operação logística entre Brasil e Estados Unidos. Estamos também colocando todo um mecanismo de apoio de RGM nos Estados Unidos para começar. O Fred já fez importantes mudanças na nossa estratégia comercial e de RGM nesse primeiro tri, e já está fazendo uma limpeza muito grande da questão de descontos, de patamares que nós temos que deixar, de estratégias promocionais, que é o problema que nós temos nos Estados Unidos, e mais do que isso, refocando e reposicionando a marca para os canais fashion e premium, e com uma marca mais valorizada, a gente consegue atender o que nós estamos recebendo como pedido, principalmente no nosso B2B, de premiumizar ainda mais o nosso portfólio, porque a marca tem headspace
para isso. Estamos trabalhando em várias frentes que estão em processo de... Vamos também ter um novo 3PL, também no segundo trimestre. Nós fizemos também um benchmark importante, porque a Roffice é muito forte nisso. Estamos trazendo alguns insights muito importantes ajudando a gente. Estamos também reestruturando o negócio da Amazon. Nós estamos passando um modelo de 1P para 3P, uma empresa de full commerce chamada Pattern. Essa mudança nos dá não somente um benefício no P&L financeiro, mas também, muito importante, a Pattern trabalha com múltiplas marcas. Além de todo o serviço que eles prestam, eles têm um nível de review e de logística acima de 4.5 na Amazon, que coloca a gente ainda à frente nos algoritmos. Então, estamos nesse processo de transição. O primeiro TRI sofreu os volumes que nós tivemos que parar de vender para a Amazon e começar o processo na Pattern. Estamos agora voltando com um ramp-up no segundo TRI. Estamos bastante felizes aí com esse movimento. Isso também vai ajudar a gente a limpar a plataforma de terceiros que não estão autorizados aí a vender Havaianas. O Go-to-Market também fez esse trabalho que eu expliquei para vocês. Começamos esse trabalho muito forte agora no primeiro TRI, para que a entrada da coleção já entre com preços melhores e colocando a marca no patamar que nós queremos, que é reduzindo a exposição, principalmente para o canal off-price, e realmente elevando o nosso patamar de preço pela redução dos descontos. É uma mudança que nunca foi feita antes. Eu estou bastante feliz aí com esse processo. Vai criar alguma turbulência em volumes no curto prazo, mas é assim que você constrói uma marca premium posicionada, como a gente vê que é o potencial da marca no mercado americano. E, além disso, estamos também olhando o upgrade do novo ERP, que vai ajudar essa máquina a funcionar melhor. China. China tem a notícia boa, mas não tem a notícia tão boa. Notícia boa é que nós estamos com um upgrade completo no nosso parceiro de full commerce lá na BioQ. Então, fizemos um trabalho muito grande com eles de reformulação para esse novo patamar de volume que nós estamos fazendo lá. E, além disso, a gente expandiu o nosso time, até fazendo um benchmark com uma estrutura de uma DNVB, como a Roffice. A gente está numa linha muito similar de como trabalhar com isso. Então, hoje estamos com um time mais forte na China, estamos com um portfólio, um plano de portfólio também de premiumização e de extensão em categorias. Slide é muito importante na China. Estamos também abrindo essa visão de doméstica para o foco do turismo local, já que o turismo local na China cresceu muito com a Covid, e estamos com uma evolução da nossa visão do offline, trabalhando seletivamente com alguns wholesalers para começar a testar um offline mais robusto. Porém, o Covid atacou a gente do ponto de vista de consumo, não do ponto de vista de supply, na China. Esse ano vai ser um ano onde nós vamos transicionar, não vai ser um ano que eu vejo alto crescimento na China. Apesar do primeiro TRI estar mostrando crescimento, a gente não está vendo condições de operar a China nesse momento. Existem, inclusive, bloqueios de entrega, de app, de produtos não essenciais, que vai estar afetando a gente. Então, a nossa decisão aqui é continuar investindo em construção de marca de uma maneira responsável esse ano, estruturar essa equipe, fazer uma operação ainda melhor, mais azeitada, e aproveitar a oportunidade agora, quando isso retomar. Mercados distribuidores está tendo um avanço muito importante. Eu também atribuo isso de uma maneira estrutural do trabalho de base que está sendo feito, eliminando os gargalos, parando com as práticas que não são saudáveis para os negócios, colocando melhores práticas. Então, com isso, a gente já está fazendo a extensão da flagship global, que teve um resultado incrível na Ásia, em 14 países. Nós estamos trazendo essa flagship global, você vai ver, para mais países da América Latina e da África. Então, isso já está em andamento. Nós também fizemos esse movimento importante de foco no mercado doméstico e olhar o turismo como um incremental. Isso está funcionando muito bem. Nós vimos uma aceleração de sell-out na Ásia, próximo do 20%, na América Latina, no baixo duplo dígito. Então, essa estratégia de foco no mercado doméstico está trazendo essa aceleração de sell-out e sell-through, e estamos continuamente fazendo um upgrade de parceiros. Eu já falei um pouco no passado com vocês sobre a Indonésia, cada vez mais olhando parceiros que têm esse foco
de marca fashion, uma capacidade de trabalhar com o mercado doméstico e o viés digital. Estamos fazendo isso com Indonésia, Argentina e México. Então, aqui também é importante que a gente está trabalhando nisso, criando essa base do que a gente chama dos futuros Big Bets. Eu tenho um sonho aqui de a gente ter não só 6 Big Bets no internacional, mas ampliar para 10 à medida que a gente evoluir esses modelos. Então, o progresso em Havaianas no internacional é muito importante, é um trabalho que fica debaixo da linha de água que nós estamos olhando, mas é esse trabalho que é fundamental para eliminar os gargalos e fazer que esses fundamentos acelerem essa grande engrenagem de crescimento. Segunda área que eu queria destacar é a área da transformação digital. Coincidentemente, a gente está celebrando hoje um ano da aquisição da Oasis, uma integração com muito sucesso, feito com muito cuidado no último ano, e a Oasis traz para a gente, principalmente, pessoas, talentos, 450 colaboradores que nós temos hoje no que a gente chama de Alpatec, que é a combinação de Oasis e Alpa. Isso é fundamental, isso é um salto quântico na nossa capacidade de transformação digital. Mas a gente está com muito foco e muita consciência de que temos que abrir frentes importantes, porém cadenciar a maneira que a gente faz a transformação. O primeiro pilar que não está nesse slide é a transformação do mindset, começando do nosso time executivo, treinamento das lideranças, treinamento nas diferentes metodologias ágeis, treinamento em gerenciamento de projeto, como cultura de trabalhar em squads. Então, estamos fazendo isso de uma maneira, junto com a Oasis, muito forte. Isso está transformando o nosso mindset e ajudando a gente a trabalhar cada vez dessa maneira ágil. Nem toda área da empresa precisa trabalhar dessa forma, só para deixar claro. Por isso, você precisa estar muito alinhado com essas frentes de transformação. Tem duas frentes: o ecossistema B2B, o ecossistema D2C, com foco na experiência do usuário. No ecossistema B2B, se você tem pequenas engrenagens, no D2C também, você vê essas pequenas engrenagens, isso são melhorias que a gente faz contínuas, que vão se adaptando, vão conectando com nossa infraestrutura de tecnologia atual, que já está sendo movimentada 100%, que pode ser em cloud, está em cloud. E o que está colorido aqui são os grandes entregas que nós estamos fazendo. E esse ano eu tenho a felicidade de olhar que a gente está celebrando o ano com entregas muito importantes. No B2B do Brasil, nós estamos lançando um novo portal de vendas. Esse portal de vendas vai facilitar o nosso relacionamento com o nosso cliente que está na ponta, que passa pelo nosso canal indireto na ponta. É uma interface com a web e celular, é uma interface que trabalha nos dois. Ela é 50% mais rápida do nosso processo de hoje. Ela está totalmente em cloud, como eu mencionei. Ela traz escalabilidade, a gente amplia o número de clientes nessa base B2B. Ela traz também muita agilidade na maneira que a gente coloca ordens com assertividade, a conexão com a nossa operação. Isso vai trazer uma transformação nos nossos canais indiretos, nossos parceiros estão bastante animados. Isso apoia toda a movimentação que a gente está fazendo no go-to-market do indireto no Brasil, como a Ana apresentou para vocês no Investor Day. O segunda grande entrega, vindo dessa nova fase, é o Clique 2.0. O Clique 2.0 é uma ferramenta de recomendação de compra, é uma evolução dessa recomendação do portfólio, usando algoritmos que vão potencializar a capacidade de alinhar pedido com a nossa capacidade de logística e de manufatura, diminuir esse lead time, melhorar o nosso nível de serviço, mas, além disso, melhorar a nossa assertividade em termos do potencial de sell-out nos nossos franqueados com isso daí. Então, estamos lançando isso também, é uma entrega importante, e isso é um trabalho que vai ter um impacto muito grande, que é a maior parte do nosso negócio no Brasil. No D2C, essas entregas são no Brasil e no global, onde a gente tem uma operação de D2C, uma penetração de D2C maior no global. O primeiro deles, no D2C, estou muito feliz, nós estamos lançando a flagship e-commerce do Brasil 2.0, lançamos nessa segunda-feira,
Os primeiros dias têm mostrado uma experiência incrível, métricas de performance do site no mobile muito importantes, está aumentando muito esse engajamento no mobile, e eu convido a todos vocês, depois nós vamos disparar aí um vídeo para vocês conhecerem, e convido vocês a irem lá e ter a sua experiência de compra nesse novo site. É uma transformação da onde a gente via antes, que era muito mais focado em experiência de marca. Eu acho que agora a gente atingiu o ponto certo entre experiência de marca, compra, baixa fricção. Então, nós vamos ter aqui desde compra com menos cliques, mega menu de conversão rápida, checkout mais rápido, busca intuitiva, melhorando achar o produto, e vamos continuar aquilo que funcionou no site anterior com branding e conteúdos. Além disso, a flagship no EUA, que nós lançamos no final de fevereiro, início de março, que segue a mesma linha, não é diferente do que a gente está olhando como experiência e baixa fricção do Brasil. Ela já está um mês à frente do Brasil, um mês e meio à frente do Brasil, já está mostrando um NPS de 93, que nos Estados Unidos é muito alto, e também estamos melhorando a entrega nos Estados Unidos, o delivery process, em 38%. Então, tudo isso está mostrando já essa nova capacidade que nós temos de entrega. Além disso, nós temos tudo isso feito, a gente fez um trabalho de alinhamento dessas experiências e essas soluções que nós estamos plugando em todas as flagships globais que nós temos hoje. Além disso, nós estamos com um projeto de prateleira infinita, com integração com pagamento, que vai ser introduzido de uma maneira gradual. Estamos com nova experiência de WhatsApp, estamos com bot no checkout, então nós estamos evoluindo aqui em várias frentes do Omni, tanto no Brasil quanto lá fora. Esse é um slide também muito importante, que mostra uma evolução, um progresso na área da inovação. Aqui eu estou fazendo um follow-up no que a Mafê mostrou no Investor Day, a nova coleção que está entrando agora, principalmente no Brasil, é uma coleção que traz, muito importante, a ampliação de novas famílias, novos modelos, principalmente em slides e sandálias. Além disso, nós estamos diversificando a nossa linha de acessórios, como eu falei para vocês, é uma oportunidade muito grande, e temos aqui também uma inovação importante. Talvez, vou falar aqui um pouco, vocês lembram quando foi lançada a Slim, aqui a gente tem um produto que nós acreditamos muito, que é a Square Family, onde a gente está lançando esse novo formato em flip-flops. Então, nós temos slides, o destaque da slide, aquele slide que nós mostramos, a S-Trad, que é um produto diferenciado em termos de conforto, estilo, que tem a cara da marca, é o amarelinho aqui na ponta esquerda do slide, toda a linha renovada dos nossos slides que a gente chama tradicionais, já explorando aí o cabedal. Depois temos no Square Family no Brasil, como eu mencionei, e no Beyond Core a gente vem com essas sandálias já fechadas atrás, as papetes, tanto a Street Shanghai quanto a Street Tóquio, já pegando essa pegada de streetwear. Estamos evoluindo a linha EU, como vocês veem aqui, e de novo a linha de acessórios. Então, esse é um progresso, uma inovação importante, também muito alinhado com essa estratégia de premiumização e de fashion. E aí vamos falar um pouco de Rothy's. É bem no início, tá? Mas eu quero retomar, e eu prometi para vocês abrir com métricas financeiras e operacionais. Já estamos fazendo, não esperamos muito, podia pedir para vocês paciência mais um trimestre, mas já vamos mostrar, porque a gente acredita muito no que a gente está fazendo. A razão, vamos retomar, a razão da Rothy's, não nossa, a razão deles, de escolher a Alpa como um investidor estratégico e até olhar um futuro juntos, foi para que a gente possa criar uma combinação única na indústria. Essa visão se confirma a cada interação, já estamos trabalhando muito junto em várias frentes, e isso faz com que a gente se sinta bastante positivo em relação a essa parceria que se inicia. Com a entrada da Alpa, esse foi o segundo grande motivo, o objetivo dos fundadores é que a gente abra um novo ciclo de crescimento da Rothy's. Lembra que a Rothy's ela crescia 50% historicamente, porém, durante o Covid, eles entraram no modelo de proteção de caixa.
a entrada de um novo parceiro, a injeção de uma primária de $200 milhões, já com uma visão de médio prazo, é que a gente possa retomar, reativar esse ciclo de crescimento. Por que isso é importante? Porque a Rofis tem duas características que chamam muito a nossa atenção. Primeira delas, o ROI de investimentos em performance marketing é superior a todas as outras DNVBs que a gente viu na indústria. Os benchmarks que a gente faz e continua fazendo. Até porque tem uma margem, um gross margin superior a essas DNVBs. Com isso, o price point é maior também. Então, isso é importante. Performance marketing que dá retorno rápido. Segundo, que é a métrica mais importante, o lifetime value dos consumidores da Rofis, pelo CAC que a gente investe, ele tem um lifetime value superior ao que a gente vê de 12 meses, que é o que a gente gosta de medir, poucas DNVBs revelam isso, mas ele é superior, é acima de 2, né? O que é muito importante nesse modelo. Com isso, um dos grandes focos, iniciando no conselho e já iniciando a partir de março, foi começar com a expansão. O número mais importante desses slides é o investimento de $14 milhões que se iniciou em março. Onde vai esse investimento? Em performance marketing, eu vou falar um pouquinho disso em um segundo, em brand building, que a gente prometeu, que é a grande parte de fazer o boost de awareness, e na expansão do nosso retail, das nossas lojas monomarcas. Então, eu não associaria esse resultado de 32% e 20% com esses 14 milhões. Por quê? Eu vou explicar num minuto. Mas antes, vamos para o 32. 32 milhões, historicamente, né, isso também é uma análise que a gente fez, o primeiro TRI da Rofis é um TRI que representa aí em torno de 15% do ano. Então, é um TRI de preparação para a entrada de coleção, é muito similar ao que a gente faz com a Havaianas, por exemplo, aqui no Brasil. Entrada de coleção e todo o resto que vem a partir do segundo TRI, terceiro TRI, com uma aceleração no quarto TRI por causa do calendário de eventos do varejo que acontece nos Estados Unidos. Então, o primeiro TRI, não tendo toda essa força, já apresenta um crescimento, atingindo os 32 milhões, já vem numa recuperação forte desde dezembro, e aí a injeção dos investimentos. O performance marketing começou a partir de meados de março, ele tem um lag de até 5 semanas em mostrar resultado. E aqui a gente usa Data Analytics, é muito interessante. Uma Digital Native, ela trabalha com dados, não é com guessings ou por estudos que levam a um resultado. Então, esse lag de até 5 semanas. Então, esse início de maior investimento está trazendo essa aceleração. Tanto é que o que a gente vê em abril e maio já é uma aceleração em linha com esse modelo que a gente está olhando, por isso que nos dá o conforto, inclusive, de mostrar esse investimento e a taxa de crescimento. Além disso, estamos investindo no brand building e no retail expansion. Abrimos 5 lojas adicionais, estamos com 13 lojas já operando, same-store sales continua sendo muito positivo, 78%, e nós vamos trazer, no segundo trimestre, 3 grandes mudanças que vai está gerando essa aceleração na taxa de crescimento. Um novo site otimizado, eles têm um site incrível, a área de tecnologia da Rofis é uma das grandes forças deles, eles conseguiram fazer uma versão ainda melhor, que facilita, que melhora, que faz conversões maiores, ele está sendo entregue nesse momento, enquanto a gente fala. Nós estamos com uma nova coleção espetacular, está entrando nas lojas, e estamos com uma campanha de marca a ser lançada. Essa campanha vai ser lançada durante agora o segundo TRI, para fazer toda a parte de awareness e brand building, como a gente havia combinado. Já teve parte do investimento na preparação no final de março, e agora está entrando no segundo TRI. Então, Rofis é uma história importante. O EBITDA foi negativo em 9 milhões, que reflete esse investimento de 14, e é muito importante destacar que nós estamos em fase de investimento. Fase de investimento vai trazer trimestres com EBITDA negativo. Porém, o retorno, como eu falei no início, ele é muito alto na Rofis, isso vai criar esse ciclo muito importante. Mas vai exigir da gente, nesse momento, returbinar esse negócio, por isso que a decisão de colocar essa primária significativa, para voltar a crescer nos Estados Unidos, onde a gente tem hoje no nosso D2C, seja o e-commerce, seja o digital, e usar essa primária para as expansões nos Estados Unidos de B2B, aceleração da abertura dessas lojas e
começando a também ter esse investimento, essa capacidade de investimento para a nossa expansão internacional, que está no início do estudo, do detalhamento desse plano. Nas outras frentes, eu vou estar atualizando vocês, mas eu acho que aqui está a entrega da promessa que eu fiz de trazer mais detalhamento, mais clareza nas métricas e fazer com que todos nós conhecemos melhor o negócio da Roffice, que cada dia nos empolga mais. Muito bem. Eu quero destacar esse ponto. Tudo isso é muito bacana, né? Temos marcas fortes maravilhosas, temos alto potencial, mas só acontece se a gente trazer talentos para essa entrega. Então, eu recebi várias perguntas sobre a área de pessoas e talentos da Alpa. Eu quero destacar 2 pontos. Primeiro ponto, toda essa transformação de mindset que eu destaquei anteriormente, mas mais importante, poucas empresas fizeram esse grande salto em talentos com skills críticos para o futuro, como nós estamos fazendo. Hoje, na Alpatec, combinação de Alpa e Oasis, nós temos 450 colaboradores. Só a Oasis tem mais de 300 colaboradores. Então, com isso, a gente traz skills críticos de tecnologia, de design, incríveis para uma companhia. Nós estamos investindo à frente do nosso potencial de crescimento. E a Roffice traz também 190 colaboradores nos Estados Unidos, 1.000 colaboradores na China, são colaboradores com alta skills importantes em design, em pesquisa e desenvolvimento de produtos, novas tecnologias. Temos 92 colaboradores na China que já estão conectados com os 32 em São Francisco, fazendo essa tradução de design e para tecnologia e execução. Temos uma estrutura na Roffice avançada, com skills em áreas e perfis de talentos, que também vão fazer o compartilhamento de melhores práticas. Eu citei aqui já o início disso, do Tripiel nos Estados Unidos. Então, hoje a gente tem uma capacidade de talento que me deixa bastante empolgado, porque tudo isso só acontece se a gente tem as pessoas, os talentos alinhados com esses skills críticos para o futuro. E aqui é uma grande mudança nessa companhia no último ano, desde a Oasis, passando por Roffice, e esse alinhamento com o que a gente pode fazer como companhia, como Alpa, para construir uma powerhouse global de marcas desejadas e hiperconectadas. Muito bem. Então, essa é a visão de progresso que a gente tem nos principais pilares aqui mais fundamentais. Tem outros pilares que eu vou estar trazendo para vocês que são críticos, como sustentabilidade, mas eu acho que nesse trimestre é importante dar esse foco nesses 3. Vamos voltar agora para a questão, acho que de curto prazo, que todos nós estamos focados, e como vocês viram, nós estamos com um plano que está mostrando primeiros sinais de estar funcionando. E aqui é a gestão do custo. Esse é o gorila na sala, que nós temos que dominar, e estamos ali com ele já fazendo talvez um ipom nesse gorila. Então, o que nós falamos ali nos resultados do quarto tri? Nós falamos que o nosso modelo é um modelo de proteção de margem em um cenário de inflação de custos. O que significa isso? Que nós temos que mudar o jogo aqui para colocar o repasse de custo à frente da inflação de custo. Então, lembra lá atrás, em 4T, eu conversei e mostrei esse modelo para vocês. À medida que a gente diminui esse gap, começa a estabilizar custo e o repasse começa a entrar, a gente tem essa oportunidade de não só fazer a medicação, mas no futuro voltar para a nossa tese de médio prazo de aceleração da expansão de margens. Onde nós estamos hoje? Onde nós estamos hoje, no mês do início de maio? A variação de custo de matéria-prima, como vocês viram no primeiro trimestre, com uma melhoria, uma estabilidade da comparação consecutiva trimestral. Vou falar de novo, a matéria-prima estabilizou o custo absoluto, a taxa de crescimento quanto ao quarto tri foi de 47 para 41. No custo de produção, não de COGS que flui, porque ainda tem esse lead time que o Julián explicou, esse custo de produção ele foi de 38% de aceleração para 29%. Ao mesmo tempo, o nosso repasse de preços acelerou. Vou falar um pouquinho desse, como a gente está vendo o segundo tri. O RGM, então, teve um papel fundamental. Foi 10% em janeiro, que a gente colocou, começou a fluir no P&L em março, e em março a gente já colocou cerca de 19 modelos da nova coleção, antecipamos
com 6,5% de crescimento. A nova coleção começa, nós estamos lançando, na verdade, semana que vem, oficialmente, ela começa a fluir no P&L em junho. Não? Com isso, a gente consegue fazer esse modelo que a gente explicou para vocês no quarto TRI, começa a criar essa engrenagem que vocês estão vendo, esse resultado, esse impacto de proteção nesse momento e olhando no médio prazo para que a gente possa expandir margens com crescimento. Mas também estamos diante de um cenário, de novo, o cenário é que tem um risco macro. Né? Não podemos ser cegos em relação a isso, estamos bastante atentos. O risco macro, tanto no Brasil, no ambiente de inflação, que vai ter compressão na renda e que vai gerar diferentes escolhas. Hoje, a gente vê, no nosso caso, com uma marca forte, a gente vê uma dinâmica interessante. A dinâmica maior que a gente vê é que está havendo uma troca de canais. As pessoas em consumo, elas escolhem canais para fazer mais com o dinheiro delas que tem, está perdendo poder de compra. Ela não fica pensando, vou comprar esse item aqui naquela loja, esse produto aqui naquela outra. Ela pensa na sua missão de compra e muda esses mix de canais. Com uma marca que está em 300 mil pontos de venda, que tem toda essa inteligência de portfólio e preço para posicionar nos diferentes canais, a gente está vendo essa elasticidade que é positiva, no meu ver, que o sell-out cresce e o preço cresce. Estamos vendo também o nosso mix protegido com viés de se tornar ainda mais positivo. Então, é importante, mas a volatilidade está, nós estamos no início desse processo. Então, como eu falei para vocês, na ponta nós vamos ter que continuar monitorando, olhando e fazendo as medidas para controle disso, para garantir que esse modelo funcione. Nova coleção entrando, vai fluir em junho no P&L, nós vamos continuar monitorando na ponta. Agora, o internacional também traz desafios. Que desafios que o internacional traz? É a primeira vez, acabei de ver hoje de manhã, em 40 anos, por exemplo, na Europa, que as pessoas experimentam uma inflação como nós estamos. Estados Unidos é a primeira vez também em muitos, muitos anos. Então, tudo isso é novo para todos. Então, nós temos também que ter essa visão de volatilidade nesses mercados e entender como essa dinâmica vai acontecer. Nós estamos entrando agora na temporada da Europa, e isso é muito importante, ter esse conhecimento, Europa, Estados Unidos, todo o hemisfério norte, como vai acontecer esse mercado nesse cenário de inflação. O segundo cenário que é importante é a alta de juros aqui no Brasil. E nós estamos bastante conscientes disso e trabalhando muito próximo do canal para que esses estoques estejam sempre saudáveis. Porque se estoques não estão saudáveis, eu não consigo colocar coleção nova. Então, primeiro, Beto, o que aconteceu no Brasil? É tão simples quanto isso. Vamos tomar um hit? Vamos, mas vamos entrar com estoque saudável para poder implementar esse modelo. E é isso que a gente fez. Mesmo assim, crescimento. Então, está ótimo. Estamos em linha e estamos trabalhando com isso. Mas é um ano, e principalmente esse segundo TRI, que a gente pode ver essas variações que podem vir no sell-in a partir de estoques para estoques saudáveis e de entrar na nova coleção. O terceiro ponto, o Juliano explicou, é essa volatilidade do preço dos ingredientes da borracha, onde a gente tem limite de criar mais estoques, mas a partir do momento que a gente converte no produto final de borracha, né, que vai ser a nossa matéria-prima, a gente está ampliando a cobertura de estoques, estamos evoluindo, né, e eu vou falar um pouquinho agora do segundo TRI. Segundo TRI, como eu falei, reforcei, estamos com essa aceleração do repasse de preço, com o mix mais rico, já expliquei bastante isso, não vou voltar nesse ponto, isso ajuda com estoque saudável de entrada, estamos com uma base de custo estabilizada, porque a gente fez esse aumento de cobertura, então nós vamos começar a ver isso fluindo no P&L, aí vai variar com mix, vai variar com outras variáveis, mas a base de custo está estabilizada sequencialmente, ela está desacelerando do ponto de vista de crescimento, mas é uma base maior ano contra ano, isso é importante destacar. E estamos começando a olhar para frente, ainda é início. Beto, como é que vai ser o segundo semestre? Já vai vir essa pergunta daqui a pouco. Não sei, nós estamos trabalhando porque nós estamos formando estoque. Estamos aumentando os estoques? Estamos aumentando. Por enquanto, não estamos vendo o desafio de aumento de estoque, mas estamos aumentando, estamos monitorando. Só que tem uma volatilidade de câmbio também que está acontecendo. Vocês já viram, até ontem aconteceu isso. Então, tudo isso faz com que a gente ainda seja cauteloso, com cuidado, como é que nós vamos entrar aí no segundo semestre. Mas a política, as frentes, elas continuam as mesmas, nós vamos estar
repetindo, fazendo e replicando esse plano, que até o momento mostrou um primeiro sinal positivo de estabilização de custos. E é isso que a gente está fazendo. Estamos com foco esse ano na proteção do EBITDA. Vamos ver se variações nos volumes de sell-in, principalmente no Brasil, e estamos aqui positivo em continuar a expansão no internacional. Com isso, eu abro para perguntas e respostas. Vou fazer a primeira pergunta e vou ser rápida aqui, porque eu sei que tem outros calls na sequência. Tanto a Daniela da XP quanto o Richard do Bradesco mandaram sobre a dinâmica de volume. O que a gente pode esperar para o segundo trimestre, dado que os estoques no canal de varejo eles estão mais baixos e se eles criam uma recuperação de sell-in do segundo trimestre para Havaianas? A evolução de sell-in, sell-out, sell-through e sell-out, ela é positiva, a gente continua vendo isso. Eu ainda acho que o segundo TRI vai ter ajustes de estoques, vai ter estoques que vão estar olhando para níveis de serviços mais rápidos, então eu não vejo esse ambiente de estoque tão favorável. Eu acho que num país com esse nível de inflação que nós temos e de taxa de juros, o working capital dos nossos clientes, eles estão ajustados para isso também. Então, não estou apostando numa retomada de estoque para fazer sell-in, mas sim estou apostando que nós vamos estar, à medida que nós vamos avançar durante o ano, olhar o sell-out e sell-through ser refletido em sell-in. E aí o Joseph, vou mandar uma última pergunta, ele pergunta para a gente um pouco sobre a estrutura Fabril, o que a gente já está vendo sobre a evolução do OTIF? Nós tivemos um salto grande de OTIF, tanto no Brasil quanto no internacional. No Brasil já estamos um pouco abaixo dos 80%, no internacional já avançamos acima dos 70%, mas 30% no internacional não é bom. A gente precisa melhorar ainda mais. As expectativas dos nossos clientes internacionais são ainda mais altas. E no Brasil a gente precisa também dar um passo a mais. A evolução é bastante positiva, nós estamos com uma área de operações tanto de manufatura e supply, a gente está cada vez mais melhorando a sua engrenagem e nossos níveis de serviço, níveis de quebra, o nível se melhora, o nível de quebra começa a baixar. Mas ela tem muita pista pela frente que pode trazer benefícios para a gente à medida que os investimentos no ILEP vão entrar. Lembre, o ILEP vai ser maior capacidade para reações mais rápidas durante o mês, vai ser melhores tecnologias, vai ser o Mixing Center que vai dar essa habilidade para a gente. Mas sim, tem uma evolução muito positiva. Tem uma última pergunta que chegou aqui que eu acho que vale a pena, Beto, que é muito boa, que a gente mencionou sobre o novo management nos Estados Unidos e que ele está mais alinhado. Se a gente pode falar um pouco sobre o foco e as metas. Foco e as metas dos Estados Unidos? A meta de longo prazo é a gente crescer a participação para chegar no duplo dígito de participação em chinelos. Essa é a meta dos Estados Unidos de médio prazo e longo prazo. E hoje incluímos na meta também essa premiumização nos Estados Unidos, onde a gente enxerga essa oportunidade muito importante. Essas são as duas metas estratégicas mais importantes nos Estados Unidos. Como vai ser feito isso? Vai ser feito isso aumentando o nosso D2C, principalmente o e-commerce. Nós estamos introduzindo nos Estados Unidos o best practice que a gente tem de concessões e pop-ups que a gente sabe fazer na Europa, estamos trazendo para os Estados Unidos. Estamos avançando também na nossa logística. Os Estados Unidos vai acelerar à medida que a gente acertar a logística, não tem a menor dúvida quanto a isso, né? Só que nos Estados Unidos você não pode arriscar. Você não pode dar grandes saltos se a sua logística não está preparada. Então, nós estamos tentando equilibrar isso daí para poder fazer isso. A marca tem um potencial nos Estados Unidos muito grande. Isso vem tanto de pesquisas que a gente tem com o consumidor, como um feedback constante dos nossos parceiros comerciais lá na ponta. E vamos trazer um monte de best practices que a gente está aprendendo com a Office, que são incríveis. Obrigada, Beto. Vou passar para a sua mensagem final. Muito legal. Como vocês sabem, um grande sucesso do primeiro TRI foi a nossa colaboração com a Gerando Falcões, uma colaboração inovadora, meu amigo Edu Lira. E aqui a gente trouxe artistas, né? Artistas da quebrada, trazendo a sua arte, e está sendo um sucesso impressionante, é um best-seller, tem uma requisição enorme para a gente trazer isso para a Europa.
que nós vamos fazer. E aqui eu quero destacar um dos artistas que trouxe essa arte linda nesse chinelo, que é um dos meus preferidos, tem aqui comigo, é o Louis Wold. Ele trouxe essa imagem que é uma criança voando, carregando um coração, como vocês estão vendo. Essa imagem da criança é para simbolizar esperança e força, que todo morador de periferia pode ir, onde achar que é melhor e que está certo. E, para mim, isso é bastante inspirador para todos nós aqui na Alpar, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Esperança e força, e ser dono do seu destino é o que faz a gente melhorar e trazer um negócio ainda melhor. Então, com isso, eu desejo a vocês um ótimo dia e um bom fim de semana. Obrigado, pessoal.